Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas ao podcast dedicado à saúde mental. O TikToks é um projeto promovido pela Associação Plano I e financiado pela DGS, que tem como principal objetivo promover a saúde mental no ensino superior. No âmbito deste recém-criado podcast, contaremos com vários e várias convidados e convidadas para uma conversa informal sobre diversas temáticas em torno da saúde mental. Na edificação deste podcast são 3 técnicas. Eu sou a Catarina Marques, tenho aqui comigo também a Vânia e hoje, não estando presente, temos também a Ariana Correia, todas psicólogas e que integram a equipa do projeto. Olá, eu sou a Vânia e hoje temos connosco o Dr. Tiago Castro, é mestre em Psicologia Clínica e da Saúde, encontra-se atualmente a desempenhar a função de psicólogo e de técnico de apoio à vítima no Centro GIS, Centro de Respostas às Populações LGBTI, projeto da Associação Plano I. O percurso académico e profissional foi marcado pela participação em vários projetos de promoção de direitos humanos, nomeadamente a promoção da igualdade de género e de direitos das pessoas LGBTI. É, igualmente, presidente da Associação Tudo Vai Melhorar, que engloba o projeto It Gets Better, Portugal. O Dr. Tiago Castro vem falar connosco sobre o impacto da pandemia Covid-19 na saúde mental e desafios específicos aos estudantes do ensino superior, mais especificamente das pessoas LGBTI. Olá, Tiago. Olá, boa tarde, Vânia, boa tarde, Catarina. Obrigado desde já pelo vosso convite. É com muito gosto que cá estou para colaborar convosco neste projeto e parabéns também por ele. Nós é que agradecemos, Tiago, e Obrigada, Tiago. dando início, gostaríamos que falasses aqui um bocadinho, em modo de convite, contar-nos que resposta é esta que é oferecida pelo teu trabalho. Em que é que consiste o Centro de Respostas às Populações LGBTI? Então, o Centro GIS, de facto, este Centro de Respostas, é um projeto da Associação Plano I, que começou a funcionar em 2017, abre ao público em 2017. Como o próprio nome indica, então, um centro de respostas às populações LGBTI e pessoas significativas destas, ou seja, também pais, mães, irmãos, irmãs, qualquer pessoa que seja significativa para uma pessoa LGBTI pode também procurar as nossas respostas. Quais é que são elas? Para além do apoio psicológico, através de uma equipa de facto de psicologia que trabalha connosco, disponibilizamos também apoio jurídico e apoio médico, com consultas de psiquiatria e de endocrinologia, no caso das pessoas trans, que também é um serviço muito procurado pelas pessoas que estão connosco. Para além de ser um centro de respostas e desta vertente de atendimento, há outros 2 pontos importantes do nosso trabalho. Um deles é a capacitação de públicos estratégicos, através de um gabinete técnico-pedagógico, em que temos a oportunidade de dinamizar várias ações de formação e de sensibilização de um conjunto de pessoas que consideramos que são importantes que recebam formação nestas matérias, nas questões LGBTI, e também a produção de materiais de sensibilização e de informação sobre este fenómeno. Para além disso, é importante dizer que o Centro GIS é uma estrutura de atendimento a vítimas de violência doméstica LGBTI, integrando a Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica. Atualmente, em Portugal, existem 3 com esta especificidade de atendimento a vítimas LGBTI. As outras 2, para além do Centro GIS, é a Associação ILGA e a Associação Casa Aqui, que ficam em Lisboa. No caso da região norte, o Centro GIS, que está localizado em Matosinhos, é de facto a única estrutura do momento com este atendimento especializado então a pessoas LGBTI. Obrigada, Tiago. Acho que seria importante, e estava aqui a pensar, se poderias elucidar quem nos ouve do que é esta coisa de ser LGBTI e o que é, qual é a diferença, por exemplo, entre a orientação sexual e a identidade de género. Uhum. Sim, eu acho que é importante até respondermos a essa questão para pessoas que nunca tenham ouvido falar sobre isto, ou então que já tenham ouvido, mas que ainda lhes suscita muitas dúvidas e questões. Se calhar, para ser mais simples, eu pegaria mesmo nesta sigla, na questão da LGBTI, e dividi-la aqui em três partes. Começando pelas primeiras 3 letras, o LGB, que diz respeito então a pessoas lésbicas, gays e bissexuais. Estamos aqui a falar de uma questão de orientação sexual. O que é isto da orientação sexual? A orientação sexual é os sentimentos, a atração que eu posso sentir por outra pessoa, sendo que esta atração pode ser física, pode ser emocional, pode ser sexual, pode ser espiritual, e dependente da pessoa pelo qual eu sinto esta atração e a forma como eu me identifico, pode ser atribuída ou dado um nome diferente.
Dando-vos o meu exemplo, falando de mim. Eu não posso falar de vós, teria que vos perguntar, mas falando de mim, eu, identificando-me como homem, se eu sentindo atração por pessoas que se identificam também como homens, serei homossexual. No caso de sentir esta atração por pessoas que se identificam como mulheres, eu posso me identificar como heterossexual. Se eu sentir esta atração, seja por pessoas que se identificam com género masculino ou feminino, eu poderei ser bissexual. E encontramos, nas questões de orientação sexual, elas também são um espectro, e por isso encontramos múltiplas outras orientações com as quais as pessoas também se auto-identificam. Encontramos, é o caso, por exemplo, das pessoas pansexuais, em que o pan refere-se a todas as pessoas e, portanto, são pessoas que sentem esta atração por qualquer pessoa, não lhes é importante esta questão do género, ou se a pessoa é cis, ou se é uma pessoa trans, que eu já vos explico o que é. Para elas, são pessoas que gostam de pessoas e isso é o mais importante. E também existem outras pessoas que não sentem esta atração. Por exemplo, é o caso das pessoas assexuais, em que podem ter uma resposta fisiológica aos estímulos eróticos, ou mesmo zero, ou muito diminuta. Sendo que, no caso das pessoas assexuais, eu gosto sempre de explicar esta diferença para não confundirmos com quadros, por exemplo, de disfunção erétil no homem ou de um desejo hipoativo no caso da mulher, porque estas são condições nos quais está associado um desconforto clinicamente significativo que não acontece no caso das pessoas assexuais. Mas, de facto, a orientação sexual, no caso destas primeiras 3 letras, o LGB, diz respeito a isto, a estes sentimentos, a atração que eu posso sentir por outra pessoa. Faltam-nos ainda 2 letras nesta sigla, que é o T e o I. O T diz respeito a pessoas trans. E aqui o T está relacionado com questões de identidade de género. O que é isto de identidade de género? É uma experiência subjetiva, uma experiência que nós temos, cada um de nós e cada uma de nós tem, relacionado com o facto de como nós vemos a nós e nos identificamos com um determinado género. Porquê é que isto está relacionado com a questão das pessoas trans? Porque é que o T está relacionado com esta questão, então, da identidade de género? No meu caso, eu sou uma pessoa cis, ou cisgênero, no sentido em que o sexo que me foi atribuído à nascença, quando eu nasci, é-nos atribuído um determinado sexo que é com base na nossa genitália, nos genitais que são visíveis ao nascimento. E foi-me atribuído um sexo masculino. Porquê é que eu utilizo esta expressão de sexo atribuído à nascença? Porque, de facto, o sexo é muito mais o sexo biológico, tem outros indicadores para além da nossa genitália externa. Ele é também constituído pelas nossas hormonas, pelos nossos genes, pelos nossos cromossomas, o nosso cariótipo. Mas, de facto, nos é atribuído um sexo ao nascimento, que é ou masculino ou feminino. Nós temos uma noção muito binária na sociedade. Basta olharmos para o nosso cartão de cidadão e lá temos ou sexo biológico masculino ou sexo, aliás, só está sexo ou sexo masculino ou sexo feminino. E é-nos atribuído, de facto, com base nessa genitália que é visível. Foi-me atribuído a sexo, então, masculino. Em termos de identidade de género, desta tal experiência subjetiva, eu identifico-me também com este mesmo género, com o género masculino. E, neste sentido, eu sou uma pessoa cis. Contudo, existem pessoas que não sentem esta identificação com o tal sexo atribuído à nascença. É o caso das pessoas trans, em que não existe esta identificação da mesma forma, também nesta noção binária, digamos assim, destas questões que estamos a falar. E por isso é que, dentro também das pessoas trans, que é um grande guarda-chuva, encontramos outras, como é o caso das pessoas não binárias, que não se identificam neste binarismo de o que é isto do género masculino, o que é isto do género feminino, muito por base nos estereótipos em que crescemos e que todos e todas nós reconhecemos. Se eu perguntar a qualquer pessoa que nos esteja a ouvir, facilmente tem na sua mente o que é isto este estereótipo, o que é isto de ser homem, o que é isto de ser mulher, o que é que os homens gostam, o que é que as mulheres gostam, que atividades são associadas mais aos homens, que atividades é que são associadas mais às mulheres, e tudo isto obviamente são estereótipos que estão relacionados com estas questões também de género. Por fim, nesta letra encontramos ainda as pessoas intersexo, que está relacionado com a letra I, que diz respeito aqui a questões de características sexuais. Como eu vos dizia há pouco, mesmo do ponto de vista do sexo biológico, ele é composto por um grande conjunto de indicadores. E dentro de todos estes indicadores existe uma grande diversidade também dos mesmos. Existe, por exemplo, pessoas que a nível do seu cariótipo não existe apenas um 46XY ou um XX. Existe uma diversidade também muito maior a este nível. E
a esse respeito, há pessoas intersexo que o são e não sabem, que acabam por morrer sem saber que são pessoas intersexo, porque, de facto, podem não ter essa variabilidade a nível da genitália externa, mas acontecer a nível de outras características. E aqui a questão das pessoas intersexo é importante para também desmistificarmos esta noção de que só existem dois sexos biológicos e que tudo ou é masculino ou é feminino e que não existe outra diversidade. Não, ela existe e isto não é apenas uma opinião minha, é aquilo que a ciência mostra, não é uma moda que surgiu agora, de facto são informações e dados descobertos e estudados já há bastante tempo. Obrigada, Tiago. Obrigada, Tiago. Sim, ia dizer, agradecer e evidenciar o quão esclarecedor e importante é diferenciar esses conceitos. Fazendo aqui uma ponte, Tiago, sabemos que os desafios da Covid-19 foram vários, e a pandemia veio realmente alterar muitas dinâmicas de todas as pessoas. A que desafios mais específicos a comunidade LGBTI poderá estar mais vulnerável e de que modo? Existem desafios que já existiam e que agora foram exponenciados, exacerbados? Uhum. Ok, então, de facto, qualquer contexto de quarentena, de isolamento, nós sabemos que tem efeitos que são inegáveis na saúde mental de todas as pessoas. Seja pelo cansaço, seja pela incerteza, seja pelos hábitos diferentes que precisamos de adotar. Eles podem trazer também, tudo isto pode trazer também aqui uma dificuldade maior, por exemplo, quando temos que tomar uma decisão, nos processos de tomada de decisão. E sabemos que quando estamos mais cansados ou cansadas, que o nosso comportamento também tende a ser mais automático, tende a ser mais emocional, e isto pode levar muitas vezes a que tenhamos um enviesamento da realidade e tomemos decisões que possam não ser as mais acertadas. No caso, efetivamente, das pessoas LGBTI, Portugal, sabemos que é um dos países mais avançados do mundo, do ponto de vista legal. Nós tivemos vários reconhecimentos de vários direitos nas últimas décadas, desde a aprovação do casamento, da adoção, da tão importante lei da autodeterminação da identidade de género em 2018. Somos um dos poucos países a nível do mundo que tem na sua Constituição e que inclui na sua Constituição, no 13º artigo, o princípio da igualdade, a categoria da orientação sexual, como sendo algo pelo qual nenhuma pessoa pode ser privilegiada ou discriminada, e isto, obviamente, sendo a lei maior do país, tem aqui uma grande importância. Mas, apesar de todos estes avanços legais que foram sendo conseguidos, a nível da sociedade, do ponto de vista social, sabemos que as pessoas LGBTI enfrentam ainda muitos desafios, muito por base num clima que continua a ser cis e heteronormativo. O que é isto? Basicamente, todos nós e todas nós, damos um exemplo muito concreto. Se nós pensarmos num adolescente de 14, 15 anos, rapaz, seja da nossa família, uma pessoa que nós encontramos, há uma tendência natural de todas as pessoas em perguntar: olha, então, como é que tu estás? Já tens namorada? Quantas namoradas é que tu já tens? E de assumirmos que todas as pessoas que não nos dizem a sua orientação sexual, porque não têm que nos dizer, e não existe ninguém que tenha escrito na testa orientação sexual ou identidade de género, mas há uma tendência natural, fruto deste clima hetero e cisnormativo, que todas as pessoas, ou porque não nos dizem a sua orientação sexual ou identidade de género, ou porque não caem nas caixinhas que nós associamos de forma estereotipada a pessoas homossexuais, bissexuais, a pessoas trans, nós assumimos que são todas cis e hetero. E, de facto, isto coloca as pessoas LGBTI numa situação de maior também vulnerabilidade, de maior invisibilidade pela falta de referências positivas, e que, para além disto, obviamente, que sofrem elas, falando aqui numa questão que é a própria teoria da discriminação que referimos muitas vezes, sofrem também, muitas vezes, do insulto, que continua a estar presente na nossa sociedade,
Todos e todas nós reconhecemos as expressões que são utilizadas face às pessoas LGBTI e depois as consequências que isto traz para a sua saúde, nomeadamente o isolamento que é fruto, obviamente, da consequência desta mesma discriminação e de todo este preconceito ainda existente. Durante a pandemia também foram feitos alguns estudos, nomeadamente um estudo realizado por investigadores da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, pelo professor Jorge Gato, que analisou aqui a saúde psicológica e as redes de apoio das pessoas LGBTI, e principalmente aqui de jovens, portanto também relacionado com o tema que nos traz hoje das pessoas estudantes, maioritariamente, obviamente falando de que são os jovens e as jovens a estudar no ensino superior, e que estudou de facto as redes de apoio das pessoas LGBTI durante o tempo de pandemia. E aquilo que foi evidenciado através dos resultados é que um clima familiar que fosse negativo ou a falta de redes de suporte estavam associados a níveis mais elevados de depressão e de ansiedade. E nesse sentido, de facto, a pandemia, pelas circunstâncias que nos trouxe, vieram potenciar esta mesma realidade. Nós sabemos, pela literatura também, que as pessoas LGBTI em geral têm a maior probabilidade de desenvolverem quadros de depressão, de ansiedade, de comportamentos de automutilação, de ideação suicida, mas não é por serem LGBTI, mas sim pela discriminação que ainda existe na sociedade. E, portanto, a pandemia traz aqui, é aqui um fator agravante, digamos assim, no que diz respeito também ou pode potenciar as pessoas também já em situação de maior vulnerabilidade, também do ponto de vista da sua saúde mental. Sempre que ouço falar neste tema, sinto-me até um pouco arrepiada. E também neste sentido queria-te fazer uma pergunta, que é, sendo o Centro GIS uma estrutura de atendimento a vítimas de violência doméstica e de género, que desafios é que existiram, por exemplo, em trabalhar com estas questões em pleno contexto de pandemia? Então, dizer-vos antes de mais que o Centro GIS nunca fechou, em termos nunca encerrou por completo portas. Nós tivemos principalmente durante a primeira fase, tivemos que adotar medidas mais restritivas em termos de atendimento, mas mantivemos sempre a porta e uma pessoa no próprio espaço, no sentido de garantir este atendimento de urgência que poderá ser e poderia e foi necessário, obviamente, em algumas situações. Para nós também foi evidente o impacto que isto trouxe em termos da procura e das pessoas que vieram até nós. Dando-nos um número muito concreto, nós de 2020, portanto do ano anterior, em janeiro e fevereiro nós tínhamos uma média de 50, 60 atendimentos por mês. Em abril, portanto já no início, depois do confinamento, nós tivemos mais de 200 atendimentos. Foi ali um disparar de pedidos de ajuda, de contactos que foram feitos e que recebemos, seja de pedidos de ajuda, seja também de acolhimento, no caso da Casa Arco-Íris, que é uma casa de acolhimento de emergência para pessoas LGBTI, que trabalhamos em contacto permanente. E, de facto, no que diz respeito às pessoas LGBTI e este fenómeno de violência doméstica, a maior parte das pessoas, ou pelo menos um grupo significativo de pessoas, quando pensa neste fenómeno de violência doméstica, associam diretamente e exclusivamente ao fenómeno da violência na intimidade, no sentido das relações românticas, digamos assim, seja numa relação de duas pessoas que estejam casadas, seja numa relação de namoro, e maioritariamente sendo a pessoa agressora, a visão que as pessoas têm é que a pessoa agressora é o homem, portanto numa relação heterossexual, um homem com uma mulher, e a figura agressora será o homem e a mulher será aqui a vítima. Para além da diversidade que obviamente existe do ponto de vista das relações de intimidade, no que diz respeito às pessoas LGBTI, um grupo muito também significativo de pessoas agressoras são pais, são mães, são padrastos, são madrastas, são tios, tias,
ou seja, estão dentro da própria família. E nós, quando olhamos para a nossa família, para qualquer família, pensamos nela como um porto seguro, um local onde os afetos são a expressão mais natural, ou que nós achamos que sejam mais natural, e o espaço mais um contexto onde, de facto, a expressividade daquilo que estamos a sentir e no qual podemos procurar segurança e consolo está assegurada. Contudo, no caso das pessoas LGBTI, é por vezes, e infelizmente, um contexto no qual a violência está também presente. E isto teve, efetivamente, um impacto grande e que foi sentido também por nós, no sentido em que a pandemia levou a que muitas pessoas, também LGBTI, por exemplo, perdessem os seus empregos, que tivessem que alterar as suas rotinas, tivessem que alterar o seu dia-a-dia. Muitas destas pessoas tiveram que regressar também a casa esta que, em alguns casos, era, de facto, um contexto abusivo de violência, de discriminação, e isto levou a que, efetivamente, durante alturas também de confinamento, isto foi claro, e eu senti, posso falar, obviamente, pelos números do Centro GIS, porque isto é também uma realidade que nos preocupa. Nós temos, a nível nacional, estas questões também de violência doméstica são igualmente invisibilizadas. Se vocês procurarem pelo RASI, que é o Relatório Anual de Segurança Interna, que aborda estas questões de violência doméstica, vocês não vão encontrar nenhuma referência às questões de orientação sexual nem identidade de género. O que é que acontece? A única diferença que vocês vão ver naquele relatório é a questão de género, o género masculino ou feminino. Naquele relatório anual disponibilizado, e que obviamente tem uma grande importância acerca do fenómeno, não nos dizem quantas pessoas é que são quantas pessoas é que são LGBTI, quantas pessoas é que, por exemplo, estão numa relação com uma pessoa do mesmo sexo e sofreram também violência doméstica, e isto obviamente que invisibiliza também o fenómeno e cria-nos aqui mais obstáculos ao mesmo. E efetivamente para nós isso foi claro e sentido dessa forma, principalmente nos momentos em que, após o confinamento, em que de facto, e que já sofremos aqui com várias vagas, esses momentos, foi claro para nós que houve um claro aumento uns picos de pedidos de ajuda, precisamente por esse retorno a casa. Obrigada, Tiago, pela tua resposta. Eu sei que estou a perguntar-te sobre todos os desafios e todo o tempo é pouco para podermos ficar aqui muito tempo a falar sobre os desafios da comunidade LGBTI em contexto de pandemia e nos estudantes do ensino superior, porque serão muitos e serão individualizados sempre, ou seja, cada experiência é uma experiência, mas gostaria de focar aqui outro ponto, porque a entrada do ensino superior, em média geral a tendência, também coincide com o iniciar legal de alguns procedimentos para pessoas trans, nomeadamente a terapia hormonal, e sendo uma questão de saúde e que necessita de respostas dos serviços e hospitais, sentes que existiu alguma dificuldade no acesso à medicação e a consultas de especialidade nos serviços para esta população? Sim, essa é uma dificuldade sentida antes da pandemia, durante a pandemia, e vai continuar a ser mesmo depois de passarmos este período em que ainda estamos a viver. No sentido em que as respostas são poucas. Existe uma centralização, de facto, destas respostas em pontos específicos do país. Até há bem pouco tempo, o único centro especializado existente a nível nacional era em Coimbra, o serviço da URGS. Recentemente tivemos a abertura de uma nova consulta no Hospital de Santo António, no Centro Hospitalar do Porto, que ainda está a dar aqui os primeiros passos. Mas, de facto, as respostas são muito escassas para aquilo que deveriam ser, dado que elas estão efetivamente centralizadas, nomeadamente aqui em Coimbra. Depois existiam e continuam a existir algumas consultas no Porto e em Lisboa, mas indo para outros pontos do país, como por exemplo o Algarve ou mais a norte, em Viana do Castelo, as respostas são zero, não existem. Nós recebemos no Centro GIS, no caso das pessoas trans, temos por exemplo consultas de endocrinologia. Infelizmente não temos a possibilidade de atender nem metade das pessoas que procuram o serviço, porque o médico está apenas connosco uma vez por mês e os pedidos são muitos, mas efetivamente nós atendemos pessoas de toda a região norte que se deslocam até aqui porque não existe outra resposta. Estou a falar de zonas como
Viana do Castelo, Viseu, Aveiro, todas estas pessoas vêm para o Porto porque não existem respostas especializadas na zona onde se encontram. Depois, durante a pandemia, soubemos que o SNS colapsou praticamente para tudo aquilo que não era Covid, tudo ficou paralisado. No caso das pessoas que fazem toma hormonal, esta é uma medicação que tem que ser feita para toda a vida, que não pode ser suspensa, mas que houve efetivamente dificuldade por algumas pessoas em contactar os médicos, as médicas que estavam a acompanhar, e isto causou aqui muita preocupação, muitos constrangimentos. Depois, em questão de outros procedimentos que algumas pessoas trans também procuram, porque obviamente que não existe aqui um protocolo, nem todas as pessoas trans têm que fazer, por exemplo, cirurgias, mas aquelas que o procuram, isto foi outras respostas que ficaram por completo em stand-by, em suspenso e durante muito tempo. E sabemos que já as listas de espera já são enormes, que há pessoas que esperam anos para o conseguirem. Para ter acesso até uma cirurgia, continua a haver uma necessidade em algumas cirurgias, a necessidade de obter relatórios médicos e um aval da Ordem dos Médicos, que causa aqui ainda mais barreiras, porque tem que ser através de 2 equipas multidisciplinares diferentes. Há muitos e muitas profissionais que não têm conhecimento, não estão preparados ou preparadas e que, infelizmente, em alguns casos, têm até atitudes de julgamento, de preconceito, e isto tudo ainda aumenta o desgaste, obviamente, que as pessoas trans também sentem durante todo este processo. E isto foi efetivamente evidente durante a pandemia, em que todas estas respostas ficaram mais uma vez aqui em suspenso, que agora têm estado a ser reestabelecidas, mas que ainda existe um longo caminho a nível nacional. Nós que estamos localizados no Porto temos noção de que algumas respostas existem cá, e que ainda bem, mas que o território nacional é muito diferente e que há muitas pessoas, por exemplo, pessoas do Algarve, que vão para Lisboa, porque não existe nenhuma outra resposta mais perto. E, portanto, ainda precisamos, apesar do governo ter feito, isto é importante reconhecer, estar a fazer esforços neste sentido, melhorar estas respostas, ainda há aqui muito espaço para continuarmos a avançar e que passa não só pela esta descentralização dos serviços e também pela capacitação de públicos estratégicos e de profissionais de saúde, neste caso, que possam intervir nestas questões. Estamos quase a terminar, porque também este podcast já vai longo, e gostaria de te perguntar assim, como se, em estilo de desafio, mas este para ti, o que é que achas que é possível fazermos para promover a saúde mental? Uhum. Cada um de nós, é assim um desafio para cada um e cada uma de nós, é isso? Cada um e cada uma de nós, cada um de nós e cada uma de nós, técnicos e técnicas, por onde quiseres ir. Uhum. Pensando nesta altura de facto de pandemia, em que muitas coisas foram alteradas nas nossas rotinas, em alguns casos muita gente que passou e continua a trabalhar em teletrabalho, continua a trabalhar a partir de casa. É obviamente importante nós termos a noção de que este isolamento, a necessidade de evitarmos o contacto físico, não tem que significar um isolamento total do ponto de vista social, e que continuam a existir pessoas à nossa volta, pessoas com quem podemos também contar, algumas delas que estão lá para nos apoiar, e que é bom mantermos esse mesmo contacto. As próprias rotinas que tivemos que adotar, diferentes, podem ter feito com que também tivéssemos deixado de fazer algumas coisas que gostamos, alguns interesses que nós tínhamos nesta reorganização, tivéssemos que abandonar algumas coisas, e às vezes é bom olharmos para trás, afinal, o que é que eu gosto de fazer, o que é que me faz sentir bem, principalmente naqueles momentos em que estamos mais em baixo, em que nos sentimos mais perdidos e desorientados. Vamos pegarmos, fazermos assim uma lista de coisas que me fazem bem, coisas que me fazem sentir bem, e se calhar vamos descobrir algumas que de facto eu gosto de fazer e já não fazia há algum tempo, e podem ser interessantes voltar a introduzir aqui na rotina, digamos assim. Depois, obviamente que falando nesta questão ainda da pandemia, eu sei que continuamos sem uma data para o fim dela, e isto causa efetivamente esta incerteza de não ter
uma data era mais fácil se me dissessem, olha, vai ser 30 de setembro, acabou a pandemia, 30 de setembro volta tudo ao normal. Eu não ter essa data, obviamente que causa maior preocupação, maior inquietação. Apesar de nós não termos uma data, a mensagem que eu também queria deixar é que sabemos que ela não vai durar para sempre, porque já existiram também outras pandemias no passado e todas elas também são aqui um ciclo e haverá formas de nós aprendermos e de ultrapassarmos estes mesmos desafios. Por fim, deixava também o conselho a qualquer pessoa que se sinta mais em baixo ou que possa sentir de alguma forma que precisa de ajuda, porque nós não precisamos de estar em baixo, nós não precisamos de estar mal para procurar ajuda ou para ir a ter com um psicólogo ou uma psicóloga. Eu posso até estar bem e querer me sentir ainda melhor. Mas, de facto, deixar esta mensagem de que existem recursos disponíveis. Houve um ótimo que surgiu através da própria linha de Saúde 24, uma linha também de apoio psicológico a qualquer pessoa, e no caso das pessoas LGBTI também procurarem obviamente o nosso espaço, mas que o pedir ajuda não tem que ser um sinal de fraqueza. Esta é uma mensagem também importante de nós desmistificarmos. Pode ser um sinal até de eu ser uma pessoa até forte no sentido de eu querer ficar melhor, de eu querer resolver alguma coisa que não está bem em mim, de eu perceber que há aqui algo que eu quero trabalhar e, tanto de estar disponível para o fazer. E o pedir ajuda pode ser esse mesmo sinal de que eu quero ficar mais forte, eu quero aprender a lidar melhor com alguma coisa que me está aqui a perturbar e, portanto, pedir ajuda pode ser também e será sempre uma resposta e um caminho que devemos equacionar. Como é que as pessoas que nos estão a ouvir podem contactar o Centro GIS, por exemplo? Então, o Centro GIS, se calhar a forma mais simples, o conselho era dizer às pessoas para procurarem-nos na internet, nomeadamente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, ou mesmo na internet, no simples Google, vão encontrar os contactos, seja o nosso número telefónico, seja o nosso e-mail, ou através das próprias páginas das redes sociais. É fácil de chegarem até nós. Nós temos efetivamente um apoio mais centralizado na zona norte do país, devido a esta divisão existente com outras estruturas e da articulação com outras estruturas, mas estamos obviamente disponíveis também para fazer esse mesmo encaminhamento, para orientar as pessoas que estejam em outras localidades, respostas que nós possamos dar diretamente, ou mesmo encontrar aqui um outro serviço que possa dar uma melhor resposta. E, portanto, procurem pelo Centro GIS, seja no Facebook, no Instagram ou no site da Associação Plano I, que vão encontrar, então, uma forma rápida de chegarem até nós. Obrigada, Tiago. Obrigada por teres também aceito este convite, obrigada por teres passado aqui estes momentos connosco e pronto, era isso. Queria agradecer-te e foi uma conversa muito rica. Isso, muito obrigada. Foi um momento muito, muito bom. A repetir no futuro, que seja próximo. Obrigado também pelas vossas palavras. Sim, com resultados mais animadores, Sim, sim. Obrigado também pelas vossas palavras. Mais uma vez, parabéns pelo vosso trabalho. Desejar-vos aí felicitações e a continuação de um bom trabalho. Obrigado. Obrigada, igualmente. Obrigada, Tiago.